Olá, pessoal! Bora direto ao ponto hoje para a gente desmistificar de vez um evento do mercado que, olha, deixa muito investidor de cabelo em pé, o tal do grupamento de ações. Pode até parecer um bicho de sete cabeças, mas eu garanto que no final desta nossa análise aqui, a ideia vai estar clara como água. A gente vai entender o que é e qual o impacto real disso nos investimentos. Nosso roteiro de hoje é simples e objetivo. Primeiro, a gente vai na raiz do problema, as famosas penny stocks. Depois, a gente olha para a solução, o que é de fato o grupamento. Na sequência, um exemplo bem prático para não ter erro. Casos reais que rolaram em 2024, a diferença crucial entre grupamento e desdobramento e, para fechar com chave de ouro, a lição que realmente importa. Vamos nessa? Certo, então por que uma empresa sequer pensa em agrupar as suas ações? Bom, tudo começa com um problema bem específico que ela precisa, e muito, resolver. A gente olha para a tela e vê aquele número, o preço da ação. Mas por que ele importa tanto? Pode parecer só um detalhe, mas a verdade é que esse número carrega percepções e, principalmente, consequências muito reais no dia a dia do mercado financeiro. Sabe quando o preço de uma ação desaba, geralmente para menos de R$ 1? Pois é. Aí ela ganha esse rótulo nada desejado de penny stock. E olha, esse é um rótulo que nenhuma empresa quer carregar. Por quê? Simples. Essas ações se tornam extremamente voláteis, são vistas como um investimento de altíssimo risco, e no fim do dia, isso acaba afastando os grandes investidores e manchando a reputação da companhia. E para escapar dessa armadilha das penny stocks, as empresas têm uma carta na manga. É exatamente aqui que entra em cena o grupamento de ações. O conceito que o pessoal do mercado também chama de in-split é, na verdade, bem simples. A empresa basicamente pega um monte de ações e condensa. Ou seja, ela diminui a quantidade de papéis que estão circulando no mercado para, como consequência, inflar o preço de cada uma delas. Para simplificar, vamos pensar numa analogia. Imagina que você tem 10 notas de R$ 10 na carteira. Aí você vai ao banco e troca por uma única nota de R$ 100. O seu poder de compra mudou? Não, de jeito nenhum. Continuam sendo os mesmos R$ 100. O que mudou foi só a forma como esse valor está representado. O grupamento é exatamente isso. Chega de teoria, né? Vamos ver como essa matemática toda funciona na prática, com números na mesa para não sobrar nenhuma dúvida. A lógica é muito simples. Imagina um investidor que tem 100 ações, cada uma valendo R$ 10. O total investido é de R$ 1.000. Aí a empresa anuncia um grupamento de 5-1. E qual o resultado? Bom, o número de ações desse investidor cai para 20, mas, em compensação, o preço de cada uma salta para R$ 50. No fim das contas, o valor total na carteira continua exatamente o mesmo, R$ 1.000. Não mudou nada no bolso. E aqui, pessoal, está o ponto-chave, a mensagem principal que tem que ficar. O grupamento não mexe no valor financeiro do seu investimento. É uma manobra puramente contábil. É aquela famosa troca de 6 por meia dúzia no que diz respeito ao seu capital. Mas então, por que as empresas se dão a todo esse trabalho? Os motivos são puramente estratégicos. Elas fazem isso para tentar reduzir a volatilidade do papel, para melhorar a percepção de valor no mercado, sabe? Para atrair o interesse de fundos e investidores institucionais que, por regra, não costumam operar penny stocks. E, claro, para atender às próprias regras da Bolsa de Valores. E para provar que isso aqui não é só um conceito de livro, vamos ver como o grupamento aconteceu de verdade no mercado brasileiro, agora mesmo em 2024. O número é este. Até o finalzinho de junho de 2024, 6 empresas já tinham realizado o grupamento de suas ações lá na B3. Isso mostra que é um evento corporativo até que relativamente comum. E a lista inclui nomes que todo mundo conhece. A gente teve a Magazine Luiza fazendo um grupamento de 10-1, a Oi também de 10-1, numa tentativa de sair daquela situação complicada de penny stock. E olha só o caso da Americanas, que aprovou um grupamento bem mais forte, de 100-1. Cada caso é um caso, mas a ferramenta usada é a mesma. Mas calma, isso não acontece no susto da noite para o dia. Existe todo um ritual. A proposta nasce lá no Conselho de Administração, depois passa pelo crivo dos acionistas em assembleia e mesmo depois de aprovado, ainda tem um período de ajuste, geralmente de 30 dias, para todo mundo se organizar antes da mudança valer de fato. Agora vamos esclarecer outra dúvida muito comum. Qual é a diferença entre o grupamento e o seu oposto, o desdobramento de ações? São basicamente movimentos espelhados, um é o contrário do outro. O grupamento, o split, quer inflar o preço, então ele enxuga a quantidade de ações. Já o desdobramento, o split, faz o exato oposto. Quando a ação está cara demais, a empresa pulveriza os papéis, aumentando a quantidade para deixar o preço unitário mais acessível.
O mais importante é entender que, nos dois casos, o valor total do investimento fica intacto. Ok, já entendemos a mecânica toda, certo? Mas e aí? O que realmente importa nisso tudo? Agora vem a parte crucial, o verdadeiro pulo do gato para quem investe. E a grande lição é esta: o grupamento é uma maquiagem. Ele muda o preço da ação na tela do computador, mas não muda absolutamente nada nos fundamentos da empresa. Se a companhia dava prejuízo antes, ela vai continuar dando prejuízo depois. Se a gestão era ruim, ela continuará sendo ruim. O grupamento não conserta os problemas reais de um negócio. E toda essa nossa conversa sobre maquiagem e fundamentos me leva direto a uma frase clássica do mestre Warren Buffett. A essência do que o Buffett quer dizer é: ignore o pânico, ignore o barulho, a euforia do mercado. E um grupamento é exatamente isso, um barulho. Ele não muda o que importa de verdade. A atenção do investidor de longo prazo precisa estar cravada nos fundamentos: lucro, dívida, gestão, futuro do negócio. O resto é só ruído. E para quem quer mergulhar de cabeça nessa análise de empresas, ir da teoria à prática e aprender a montar uma carteira previdenciária sólida, usando os métodos de gigantes como Louis Barsi e Warren Buffett, o convite está feito. Se inscreve lá no canal Top Dividendos, para a gente continuar essa conversa. A gente se encontra por lá.